Boa tarde a todos, é a nossa primeira live, né, e o tema é ciência para quem não sabe nada de ciência. O objetivo é tentar explicar um pouquinho para todo mundo, né, como funciona a microbiologia e como funciona, como a gente pode entender melhor o vírus, né, e a Covid-19. Então, vão ser vários episódios. Hoje a gente começa entendendo o coronavírus, tentando explicar de uma forma simples para vocês como o coronavírus como ele se multiplica, e depois a gente vai, à medida que as lives forem vindo, explicando sintomas, riscos, prevenção, tratamento, pesquisa em vacina. Então, de etapa de passo em passo, a gente chega à compreensão, né, total de como as coisas estão caminhando durante essa pandemia. Boa tarde a todos. Hoje quem vai falar sobre o vírus é a Lorena e a Ana Gabriela. Eu vou fazer uma pequena introdução para vocês sobre a microbiologia, né? Sobre a importância da microbiologia. E o objetivo, vocês me desculpem porque voltou aqui. O objetivo é mostrar para vocês a microbiologia, como ela funciona, né? E como os micro-organismos interagem com a gente e entender um pouquinho de cada coisa. Então, a microbiologia, para quem não sabe, né, é a parte da ciência que estuda os micro-organismos, né? Todos aqueles micro-organismos que a gente não vê a olho nu, que a gente precisa de microscópios, de grandes lentes de aumento para enxergar, né? Esses micro-organismos são os fungos, as bactérias e os vírus. Todos eles estão presentes o tempo todo na nossa vida, e a gente consegue observar alguns deles a olho nu. Por exemplo, os fungos, né? Quem nunca viu o mofo, o bolor, né? No pão, laranja. Então, é a forma que a gente encontra esses micro-organismos no nosso dia a dia. As bactérias também a gente encontra muito facilmente. Todo mundo já deve ter visto o feijão azedar, né? E são bactérias atuando sobre esses alimentos, contaminando os alimentos, levando a essa decomposição desses alimentos. Os micro-organismos são os principais decompositores do ambiente, eles são essenciais para a sobrevivência na vida do planeta, e além deles nós temos os vírus, né, que são os menores deles. O tamanho entre eles varia muito, mas fungos e bactérias são muito maiores do que os vírus, né? Nós também não vemos os vírus, as bactérias e os fungos a olho nu, mas eles são muito maiores, e eles são celulares. Fungos e bactérias são células, né, mais complexas do que os vírus. Eles são partículas mais simples, que vocês vão conhecer logo a seguir na nossa live. E esses micro-organismos estão presentes em todos os lugares do planeta a gente vai encontrar micro-organismos. Eles são as entidades mais abundantes do planeta. A gente encontra em todos os lugares, absolutamente. E esses micro-organismos também são encontrados no nosso corpo, né? Uma quantidade gigantesca. O número de micro-organismos no nosso corpo supera o nosso número de células. Há estimativas de que o número seja equivalente ou muito superior. Então, tem bactérias, fungos, vírus habitando o nosso corpo. E a grande maioria deles não faz mal algum à saúde. É uma minoria desses micro-organismos que faz mal à saúde. E eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Então, é importantíssima a nossa inter-relação com esses organismos. Além disso, a gente precisa deles para vários processos, né? A gente precisa deles na nossa vida diária, para produção de alimentos, produção de vacinas, são várias aplicações. Então, a grande maioria deles, como eu sempre digo, é do bem, e uma minoria é do mal. E hoje o nosso foco é em um micro-organismo, né? Um vírus que tem causado grandes problemas no mundo inteiro. Esses micro-organismos, então, são taxados de péssimas companhias, mas eles são a nossa companhia constante, e a gente precisa deles o tempo todo, né? A gente precisa deles para viver, para que o planeta funcione como ele é, para o nosso organismo funcionar como ele é, e eventualmente alguns deles causam doença, e ao longo do tempo, até esses que causam doença se adaptam
ao nosso corpo, ao nosso organismo, e conseguimos combater infecções e combater doenças, né? É uma visão geral, para vocês entenderem, então, o nosso foco nessa live, e eu vou chamar, então, a Lorena, que é pós-doutoranda do Departamento de Microbiologia, que vai falar para vocês um pouco sobre os vírus, né, como eles são, e depois a Ana Gabriela vai falar especificamente do coronavírus e da multiplicação dele. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Tudo certo aí, Vivi? Apareceu? Tudo certo, Lorena. Apareceu. Todo mundo me escutando? Tá. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a coordenadora, a professora Viviane, pela oportunidade de falar hoje para vocês e de fazer parte desse projeto de extensão tão bacana, que é o micro-UFMG. E me apresentando, então, sou Lorena Silva, a minha formação é farmácia, eu sou farmacêutica, mas caminhei na pós-graduação para os estudos de ciências biológicas. Então, eu sou especialista, mestre e doutora em microbiologia, e sempre estudei os vírus, né? Minha função atual é como pós-doutoranda no laboratório de vírus da UFMG, e a minha missão aqui hoje é fazer uma pequena revisão sobre os vírus para vocês, antes da gente chegar na estrela da vez, que é o coronavírus, e que aí vai ficar com a Ana. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se passa isso aqui. Isso. Sempre nas aulas de virologia, quando a gente começa, a gente brinca com os nossos alunos que existem mais vírus na Terra que estrelas no céu. Eu peço desculpa que eu coloquei um print aqui nessa apresentação de um artigo em inglês, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nessas palavras, porque, na verdade, a informação que eu quero tirar desse slide é muito simples. Esse artigo, embora um pouco antigo, ele é de 2005, ele mostrou, com base em algumas análises genéticas e algumas extrapolações por modelos matemáticos, que aparentemente existem cerca de 10 a 31 partículas virais no universo, né? O que seria, então, um número astronômico. E eles viram que existem mais vírus de bactérias. Sim, existem vírus que infectam bactérias. Eles são chamados de bacteriófagos. E a maioria desses vírus estaria nos ambientes aquáticos, nos oceanos e no sedimento marinho. Então, se a gente comparar com as galáxias existentes, existem aproximadamente 10 a 22 estrelas no universo. Então, a gente realmente tem muito vírus caminhando por aí. E aí, nesse sentido, a gente fala que a gente sempre brinca que a gente conhece apenas a ponta do iceberg. Então, nós conhecemos poucos vírus. E dos vírus que a gente conhece, a gente tem que entender que a gente conhece pouco também. Se nós pensarmos no coronavírus, ele é um ótimo exemplo. A gente sabe que existem diversos coronavírus infectando animais desde a década de 30 e que eles começaram a causar alguns problemas em humanos por volta da década de 60. E dali para cá, em 2002, em 2012 e agora 2019/2020, nós nos vimos diante de novos coronavírus causando grandes problemas, né? Então, vírus que a gente achava que já conhecia tão bem, mas que podem apresentar diferenças e, ao longo do tempo, nos causar problemas. Então, o que é muito importante é continuar estudando esses vírus da ponta do iceberg, cada vez mais, mas também começar a tentar chegar mais fundo nesse iceberg, né? Por isso que eu acho que os grupos de pesquisa que são os caçadores de vírus, eles são tão importantes, porque eles tentam descobrir novos vírus em novos ambientes e por diferentes formas. Visto, então, que existem
tantos vírus espalhados aí no universo, eu gostaria agora de contar para vocês um pouquinho das características gerais deles, né? Como seriam esses vírus. Então, assim, o estudo dos vírus, que é a virologia, começou ali mais ou menos no final do século XIX, quando foi descoberto o primeiro vírus, que é o vírus do mosaico do tabaco. Um vírus que causava doença em plantas, né? Nas plantações de tabaco. Então, depois de vários anos de estudos por diferentes pesquisadores, descobriu-se esse agente infeccioso e começou, então, esse estudo da virologia. Então, a gente sabe muita coisa atualmente sobre os vírus e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu queria compartilhar é a definição de vírus, né? Nas minhas aulas, eu sempre falo... Oi. Seu áudio está falhando um pouco. Faça sem o fone. Sim, tá, peraí. Melhorou? Melhorou. Então tá. Então vamos lá. Nas minhas aulas no início, eu sempre pergunto assim para os alunos o que define um vírus? O que é um vírus para você? E para mim essa resposta seria o fato do vírus sempre necessitar de uma célula, de um hospedeiro para se multiplicar, né? É aquilo que a gente sempre fala. Fora de uma célula, no ambiente externo, o vírus não tem organização celular, não tem metabolismo próprio e não consegue formar cópias de si mesmo, né? Não consegue formar vírus filhos, digamos assim. Então, o conceito certinho disso seria de parasita intracelular obrigatório. Então, para mim, essa é a primeira definição. Visto isso, uma característica que todos, acredito, agora sabem, é que eles são muito pequenos, né? Os vírus são aí da ordem microscópica. Nós não conseguimos vê-los a olho nu. Então, é por isso que muita gente atualmente tem brincado que o coronavírus é um ser invisível que chegou para tirar a nossa liberdade e para nos colocar num contexto pandêmico. Então, é mais ou menos isso mesmo. A gente não enxerga eles e, para isso, a gente precisaria de um aparelho que é chamado de microscópio, né? Um microscópio eletrônico que aumenta muitas vezes aí o tamanho desses vírus e, através das imagens que a gente vê em um microscópio eletrônico, a gente consegue extrapolar para essas figuras esquemáticas que nos dão, então, uma ideia da estrutura de diferentes vírus. Nessa imagem aqui, eu gostaria de destacar o coronavírus, que está aqui nesse quadrado vermelho, o SARS, que normalmente, a depender do coronavírus, vai ter um tamanho entre 120 e 160 nanômetros, né? Então, é da ordem de nanômetros, bem pequenininho. E aqui eu queria destacar os menores. Olha aqui, por exemplo, o vírus da dengue, ele tem 50 nanômetros, então ele é bem pequeno, embora existam alguns maiores, como o varíola vírus, o herpes e o próprio ebola. Mas, como existe exceção para tudo na vida, né, eu queria apresentar para vocês os vírus gigantes de amebas. Eu não sei como as pessoas da audiência conhecem os grupos de pesquisa da UFMG, em especial do Laboratório de Vírus, mas existe lá um grupo que se chama GEPVIG, que é o Grupo de Estudo e Prospecção de Vírus Gigantes, e é o grupo que eu faço parte e que é coordenado pelo professor Jonatas Abraão. E a gente estuda esses vírus gigantes de amebas. Eles foram inicialmente descobertos há 17 anos atrás, lá na França, e depois disso a gente começou a procurar aqui no Brasil alguns desses vírus e encontramos vários, por vários estados brasileiros, e pensando aqui em Belo Horizonte, onde a gente mais encontra vírus gigantes de ameba é na Lagoa da Pampulha. Mas, enfim, o que eu queria que vocês entendessem em relação a esses vírus, e aqui eu chamo um exemplo do Tupã-vírus, que é um vírus que a gente isolou em 2015, é o fato deles serem tão grandes em relação aos vírus que eu mostrei no slide anterior, que a gente consegue ver eles até por
microscopia óptica. Então, aqui eu apresento para vocês os tupãvírus, que são as maiores partículas virais conhecidas até o momento, né? Eles têm 1.200 nanômetros, né? Então, são muito mais vezes maiores do que aqueles vírus que eu mostrei, e a gente pode falar, na verdade, no tamanho deles, na ordem de micrômetros. Então, ele tem 1,2 micrômetros. E aqui a gente vê esses pontinhos por microscopia óptica, e aqui a forma dele tão bonita, complexa e diferente por microscopia eletrônica. Então, eu gosto de chamar a atenção sempre para essa diversidade dos vírus, porque a gente acha que conhece tudo, mas aí depois a gente se depara com vírus assim tão diferentes. Por isso que é importante continuar procurando e caçando mesmo esses vírus nos diferentes ambientes e nos diferentes locais. E aí, visto isso, então, eu queria contar para vocês um pouquinho como é uma estrutura geral de um vírus, para depois, quando vocês forem estudar o corona, vocês entenderem melhor toda essa questão. Então, existem dois grandes grupos de vírus, né? Os que nós chamamos não envelopados e os vírus envelopados. Então, eu quero explicar a diferença entre eles. Então, para começar, como eu sempre falo que o vírus é uma estrutura muito simples, por quê? É porque ele é basicamente formado por um ácido nucleico envolto por uma capa proteica, né? Uma capa de proteína que a gente chama de capsídeo. O que é o ácido nucleico? O ácido nucleico é o material genético do vírus, que pode ser de DNA ou de RNA. Ou seja, é a molécula que contém a informação necessária para aquele vírus, para que ele se monte, para que ele se multiplique no interior de uma célula. É como se a gente extrapolasse para o DNA de uma pessoa, de um humano mesmo. Né? O meu DNA não contém toda a minha informação genética? É mais ou menos isso. Só que no caso do vírus, ele pode ser de DNA ou de RNA. Não quero dar muitos detalhes aqui da diferença entre DNA e RNA, mas só quero pincelar duas coisas. Primeiro, o DNA, ele é um ácido nucleico que ele se apresenta na forma de dupla fita, então ele é quimicamente mais estável, e quando o vírus vai copiar este DNA, que seria mais ou menos um mecanismo de Ctrl+C, Ctrl+V, quando ele usa a matriz de DNA para gerar uma nova cópia desse mesmo DNA, essa cópia, esse processo de cópia, ele é mais fiel. Então, na multiplicação e na geração de cópias de vírus de DNA, a gente tem uma fidelidade maior, seriam vírus mais estáveis, menos sujeitos a mutações, que é uma coisa contrária aos vírus de RNA, que tem um ácido nucleico de RNA. O RNA, normalmente, é uma molécula de fita única, então, uma fita simples, que a gente fala. Então, nesse sentido, ele seria quimicamente mais instável. E em relação a esse processo de copia e cola, o RNA tem uma fidelidade menor. Então, é nesse caso que alguns erros podem passar. Em alguns momentos, os vírus de RNA podem sofrer mutações, né? Só que eu queria explicar para vocês que as mutações não ocorrem a todo momento e não é de hoje para amanhã. Isso é um processo longo. E caso um vírus ele adquira uma mutação que seja vantajosa para ele, provavelmente ele vai fixar essa mutação e isso vai ser importante aí para a sua transmissão e para a sua evolução, tá? Então, falei um pouquinho do ácido nucleico e mostro aqui, então, o vírus não envelopado, que é simplesmente esse material genético envolto pelas proteínas. Cada bolinha que eu mostro para vocês aqui é uma unidade proteica que se autojunta, se autoforma ao redor desse material genético para protegê-lo, né? Para protegê-lo do ambiente externo. Então, como exemplos de vírus não envelopados ou vírus nus, nós podemos citar o rotavírus, que é um vírus não envelopado de RNA. Rotavírus é um vírus responsável por causar diarreias, principalmente em crianças pequenas, e
cito o adenovírus, que também é não envelopado, mas ele é de DNA. Os adenovírus existem vários e eles estão envolvidos em vários tipos de doenças, desde diarreias, infecções no trato respiratório, conjuntivite, infecções urinárias, existem vários mesmos e eles causam diferentes manifestações clínicas. Aí vamos lá para outro grupo, que é o grupo de vírus envelopados. Então, aí qual seria a diferença? Nos vírus envelopados, né, ao redor do capsídeo, ao redor dessa capa proteica, a gente vai ter uma terceira camada, que é a camada que a gente chama de envelope lipídico, que consiste em quê? Em uma bicamada lipídica, que nada mais é, né, para a gente entender de forma mais clara, uma capa de gordura. E como que o vírus adquire essa membrana, essa capa de gordura? Isso vem do processo de multiplicação dele no interior de uma célula. Quando ele vai ser eliminado de uma célula, nós dizemos, por exemplo, que ele brota a partir daquela célula. E como a célula é formada por bicamadas, né, por membranas lipídicas, o vírus acaba roubando um pedacinho daquela membrana na hora da sua liberação. E aí, aqui nesse envelope viral, o vírus acaba ancorando também, né, algumas proteínas que serão importantes, assim como as proteínas do capsídeo do vírus não envelopado, para o primeiro processo de ligação, vírus, célula hospedeira. E aí, como exemplos aqui de vírus envelopados, eu coloquei o próprio coronavírus, que vocês vão estudar mais à frente, e o vírus hepatite B, que é um vírus de DNA, né, que causa, então, essa doença que é uma inflamação do fígado, e a hepatite B, ela pode ter um caráter mais leve, mas a depender da pessoa também, ela pode cronificar e ser uma doença aí que dura a vida toda e pode ter algumas complicações, como câncer no fígado, cirrose e etc. E aí aqui eu trouxe algumas microscopias eletrônicas para vocês verem a carinha de diferentes vírus, né, e ver que realmente a diversidade é muito grande. E eu queria contar algumas curiosidades de cada um desses vírus. Então, a gente começa aqui com a microscopia do varíola vírus, que é um vírus da família Poxviridae, que se chama. E o varíola vírus foi muito importante porque é o agente etiológico, o agente causador da varíola, que foi uma doença muito mortal, muito importante na história da humanidade, um vírus altamente transmissível, altamente letal, e estima-se que matou aí cerca de 300 a 500 milhões de pessoas no século XX, né? Então, foi uma doença muito importante, e é importante lembrar da varíola, porque foi com ela que começou a vacinação, né? O desenvolvimento de vacinas, o descobrimento da vacina, dessa possibilidade de se vacinar. E aí, em 1980, foi quando a Organização Mundial de Saúde declarou essa doença, a varíola, erradicada, justamente por causa da vacinação. Então, hoje em dia é uma doença que não existem mais casos no mundo. Outro vírus que eu queria mostrar para vocês é o ebola, tem essa forma bem diferente, e o ebola esteve envolvido em algumas epidemias no continente africano, principalmente, né, nos últimos anos, e ele é um vírus que causa uma doença também muito letal. Cerca de 50% das pessoas que pegam o ebola vêm a óbito, né, então é uma doença muito importante. Ele é transmitido por secreções, então o paciente com ebola, ele pode transmitir o ebola pelo suor, pelas fezes, pelo vômito, pelas lágrimas. Então, acaba que o paciente que tem essa doença tem a transmissibilidade é muito fácil. Então, é fácil passar para outros membros da família. E tem a questão dos profissionais de saúde, né? Por isso que a gente vê muito na TV, quando o profissional de saúde vai cuidar do paciente com ebola, ele tem toda aquela paramentação especial. Só que se a gente pensar no continente africano, nas partes mais pobres, nem sempre isso seria possível. Então, nas epidemias de ebola, nós vimos muitos profissionais de saúde doentes
doentes e morrendo também. E outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação à ebola é que ano passado foi licenciada a vacina, né? Existe uma vacina atualmente, e foi a vacina mais rápida já desenvolvida na nossa história para uma infecção viral. Foram 5 anos para o desenvolvimento. Trouxe aqui o exemplo do enterovírus C, também chamado de poliovírus, quis mostrar ele porque ele é um vírus menorzinho, e quis mostrar para chamar a atenção para a doença poliomielite, que talvez as pessoas mais novas da nossa audiência não se lembrem, mas que é uma doença muito importante, né? Poliomielite, ela pode causar infecções no trato respiratório e infecções intestinais, bem leves, mas esse vírus, ele pode, em alguns pacientes, em alguns doentes, ele pode caminhar pelo sistema nervoso, e aí ele pode causar manifestações mais graves, que seria a paralisia mesmo de membros, a paralisia respiratória, e algumas manifestações no sistema nervoso central também, que seria, por exemplo, meningite ou encefalite. E existe vacina, né, para esse vírus. A gente tem hoje em dia no Brasil a vacina inativada e a vacina atenuada. A atenuada é a vacina oral, né, o famoso Zé Gotinha. Só que a poliomielite, né, a gente não tem casos no Brasil atualmente, mas ela não é uma doença erradicada. Existem países onde ainda acontecem casos de poliomielite, e como a gente está com uma onda de antivacinação muito grande, acaba que isso pode ser preocupante, né? Já pensou? Pode ser uma doença que pode voltar. Então, é mais um vírus que eu chamo a atenção, porque existe vacina, e é importante vacinar. Nesse aqui, eu só quis mostrar novamente mais um vírus gigante de ameba. Esse é o mimivírus, foi o primeiro descoberto lá na França, e ele tem essa estrutura toda diferente, né, com fibrila, super bonitinho. Aqui eu tenho um vírus de bactéria, que é o bacteriófago, né, fago significa comer, então seria o vírus que come a bactéria. Ele também tem essa estrutura toda diferente. Aqui uma microscopia eletrônica do coronavírus, só para vocês entenderem o porquê nós falamos que ele tem uma coroa. Então, é isso que nós enxergamos no microscópio eletrônico. E aqui o influenza, né, que é um vírus também respiratório, envolvido na gripe sazonal e em grandes pandemias também, né? É um vírus que a gente tem que tomar vacina anualmente, porque é um vírus de RNA que se modifica muito. E se a gente pensar aí na gripe, no caso das pandemias, a gente teve a pandemia da gripe espanhola, gripe asiática, gripe de Hong Kong e a pandemia de 2009, né? Então, um vírus de RNA bem importante e precisamos vacinar. Sei que a gente está em campanha de vacinação atualmente. E agora eu queria falar rapidinho da diversidade de hospedeiros, porque eu falei com vocês que os vírus fora da célula não fazem nada. Eles precisam de uma célula hospedeira para se multiplicar. E o que é um hospedeiro? O hospedeiro é aquele que abriga algo a alguém, né? No caso, é aquele que vai abrigar o vírus. E aí, vocês concordam comigo que um vírus, na teoria, virtualmente, ele poderia infectar qualquer organismo com células vivas, no grupo dos animais, das plantas, dos fungos, das bactérias e dos protistas. Isso realmente acontece, né? Realmente, vírus infectam diferentes membros desses grupos. No entanto, eles precisam fazer o que eu chamei de um encontro perfeito, porque nem toda célula de todo organismo é um par ideal para todo vírus, porque senão todo vírus sairia infectando todo o organismo, e não pode ser assim. Então, aqui na minha piadinha sem graça que eu quis fazer, é como se fosse o Tinder viral, né? Para ter um match perfeito mesmo, o vírus ele tem que ter alguma coisinha ali na estrutura dele que seja ideal para ter a ligação com essa célula X. Então, um exemplo mais geral, assim, seria como se a gente considerasse um vírus de bactéria que provavelmente
gente não encontraria essa célula ideal, esse par perfeito, num homem, num ser humano, né? Então, o vírus de bactéria não infectaria o ser humano. Então, eu queria mostrar para vocês com isso que existe uma preferência, né? Uma seletividade, uma permissividade. E isso é tudo fruto da evolução e da adaptação. E nesse sentido, a gente pode falar um pouco dos coronavírus. Por quê? Porque os coronavírus são um pouco promíscuos, né? Eles transitam entre animais e também no hospedeiro humano. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que existem vários coronavírus, né? De animais e de humanos, tá? E esses coronavírus, eles estão classificados numa família que se chama Coronaviridae. Por quê? Porque existe um comitê chamado ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, que é responsável por classificar todos os vírus que nós conhecemos, em família, em gênero, em espécie. Essa organização, ela é feita por virologistas voluntários do mundo todo, incluindo aqui do Brasil. Então, se você for lá no Google, jogar ICTV e procurar lá o link de taxonomia, né, que significa classificação, se você escrever coronavírus, você vai ter uma lista de todos os coronavírus oficialmente conhecidos. Mas aí, pensando então nessa promiscuidade de hospedeiros dos coronavírus, eu queria falar brevemente o que pode acontecer. Então, vamos supor, né, que tem um coronavírus lá com uma partezinha dele que encontra na célula de morcego uma célula ideal para que ele se ligue e comece a se multiplicar naquele morcego. Então, o vírus, como ele não é nada fora do morcego, ele precisa encontrar um equilíbrio entre a multiplicação desse morcego para que ele se multiplique bem e seja transmitido deste morcego para outros, né? A intenção do vírus inicialmente não é matar o morcego, porque se o morcego morre, acabou para o vírus também. Então, acaba tendo um equilíbrio. E aí é vírus multiplicando de um lado e morcego tentando lutar contra aquela infecção viral do outro. Então, nesse processo, que pode durar um tempo grande, a gente vai ter evolução, adaptação e modificação nos dois lados, né? Mas pensando no lado viral, o que pode acontecer? O vírus que está no morcego, ele pode sofrer uma modificação tão grande, tão importante, que pode fazer com que ele dê um salto bem grande para novos hospedeiros, que aí seriam o que a gente chama de hospedeiros intermediários, né? Que seriam outros animais. Que atualmente a gente tem ouvido falar muito de quê? De pangolim, dromedários, civetas, né? Entre outros. E aí o vírus continuaria sua adaptação e multiplicação nesses hospedeiros intermediários, até que em algum momento, se ele tiver o contato com o ser humano e conseguir ser transmitido para esse ser humano e se adaptar nas células do homem, ele pode começar, então, a sustentar uma transmissão humano-humano. E é aí que surgiriam os grandes problemas de surtos, epidemias e, como agora, pandemia. E aí, pensando, então, em vírus, coronavírus humanos existentes, eu queria destacar 3, que são os que causaram mais problemas, que seriam o SARS-CoV-1, que surgiu ou emergiu, como a gente fala, em 2002, lá na China, né, na Ásia, causando problemas, porque é um vírus com uma letalidade alta, 10%, né, de letalidade, ou seja, a cada 100 pessoas que ele infecta, 10 morrem, e é um vírus que naquela época causou o que nós chamamos síndrome respiratória aguda grave. E aí, em 2012, a gente teve surgimento de outro coronavírus, que é o coronavírus que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, ele surgiu lá no Oriente Médio e acredita-se que o hospedeiro intermediário foram os camelos. E olha a letalidade do MERS, muito grande, mais de 30%. Então, talvez aí seja a diferença
entre o SARS-CoV-1, o MERS e o nosso atual coronavírus, né? Porque foram vírus com letalidades muito altas e vírus que os sintomas se manifestavam mais rápido. Então, era mais fácil identificar os pacientes doentes e isolá-los. Então, talvez por isso essas doenças não se transmitiram tão rapidamente e para vários lugares, como a gente tem visto agora com o SARS-CoV-2, que surgiu em 2009, e ele é um coronavírus, mas que causa a doença que foi denominada de Covid-19, que vem desse inglês aqui. E o certo é falar a Covid-19 e não o Covid-19. E aí, em relação à letalidade do SARS-CoV-2, não tem tanto como a gente falar ainda, porque a pandemia ela está em curso, né? Mas a gente pode, no final, estimar, baseado em quantas pessoas ficaram doentes e quantas pessoas vieram a óbito. Só queria dar uma pincelada nessa parte, porque eu acredito que algum dia a gente vai fazer uma live sobre origem, evolução e ecologia dos coronavírus, né, focando só nesse assunto. E aí, diante de tudo isso que eu falei, eu acho que pode ficar claro para vocês o quanto os vírus são importantes, porque eu acho que quando a gente escuta falar de vírus, pessoas não virologistas tendem a pensar que os vírus só causam doença e que eles são os grandes vilões. Mas eu acho que, diante de tudo isso que eu falei, a gente pode tentar ter uma outra visão, né? Por exemplo, eu expliquei que eles são muito simples e que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, e quando eles se multiplicam dentro das células hospedeiras, eles se modificam, eles têm uma adaptação, assim como a própria célula hospedeira tem que se adaptar a eles, né? Então, isso gera uma variabilidade muito grande, é uma força para a evolução, para os dois lados, tanto do vírus quanto do hospedeiro. Um outro tipo de importância para os vírus, o equilíbrio na natureza. Contei para vocês que existem vírus de bactérias. Então, quem controla a população bacteriana no oceano? São os vírus. E as amebas? Quem controla amebas, por exemplo, nas águas da Lagoa da Pampulha? São os vírus gigantes de ameba que a gente trabalha. E fora isso, tem toda a questão da biodiversidade, que a gente tem comentado bastante, em relação a vírus selvagens, como morcego, pangolim, que seja, que carregam vários vírus, que não só os coronavírus, vírus que a gente não conhece, e eles estão lá no ambiente silvestre. Então, a gente tem que tentar manter esse equilíbrio, né? É papel do ser humano não invadir este ambiente silvestre. A culpa não é do morcego, a culpa não é do pangolim. Eu creio que a culpa é mais nossa mesmo. Lógico que eles têm importância na saúde humana e animal, né? Não tem como negar. Então, vamos falar de HIV, que causa a síndrome da AIDS, do vírus de hepatite, influenza, dengue, zika, rinovírus, rotavírus. Todos são vírus que causam doenças mais leves ou mais graves, a depender, né, do hospedeiro. Algumas têm medicamentos específicos, outras não. Algumas têm vacinas, outras não. Fato é que existem muitas infecções virais aí nos cercando, e isso é, sim, muito importante. E, por fim, o uso biotecnológico, né? Porque a gente pode usar os vírus ao nosso favor para fazer tecnologia. Então, os vírus, ou parte deles, são muito utilizados em laboratórios de pesquisa, como o nosso, o LabVírus. Eles são utilizados para a fabricação das vacinas, né? Então, a gente já sabe um pouco, já entende que vacina nada mais é do que um pedacinho de um vírus, muitas vezes morto, né? Ou uma biotecnologia toda diferente por trás disso, para fazer uma vacina para uma infecção viral. E eles podem ser utilizados também, por exemplo, como eles são tão simples, aquela estrutura toda simplesinha, pode servir como um veículo, como um carreador, por exemplo, de um fármaco. Aí a pessoa vai tomar, assim, um vírus, né, que carrega um fármaco que vai resolver o seu problema. Seria um veículo para uma terapia.
tudo isso seriam tecnologias mais avançadas, mas são coisas que se estudam e a gente pode usar os vírus a nosso favor nesse sentido. Só para terminar, né, eu acho que a importância deles, a maior, eu acho que o que mais me intriga em relação aos vírus e a grande beleza dos vírus que eu acho é justamente isso, serem seres tão simples, mas ao mesmo tempo tão diversos. E se eles conseguem cumprir a única missão que eles têm, que é de encontrar uma célula que lhe dê a possibilidade de se multiplicar, ele consegue, sendo tão simples, instaurar o que eu chamaria de uma verdadeira guerra, né? Um vírus encontra uma célula, um hospedeiro, começa a se multiplicar nele, e aí a célula e o hospedeiro não vão deixar barato, eles vão contra-atacar. Então, essa guerra começa. Agora, como essa guerra se desenvolve, como ela termina, isso aí seria um papo para uma outra aula, né? Que é a aula que a gente chama de patogênese, é o desenvolvimento da doença, no caso aqui, uma doença viral. Só que agora eu vou deixar vocês com a Ana, e ela vai começar a contar para vocês um pouquinho como essa guerra, em relação especificamente ao coronavírus, como ela começa. Então, eu só queria agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês hoje. Espero que tenha ficado um pouco claro a questão dos vírus. Deixe o meu e-mail para quem quiser conversar comigo, talvez depois, fora dos bastidores, e estarei disponível mais tarde para as perguntas. Obrigada. Tá ok aí a tela? Tá ok, aparecer. Agora foi? Tá certo, tá escutando, tudo certo. Então tá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Gabriela, eu sou bióloga, especialista e mestre em microbiologia pela UFMG e atualmente doutoranda também do programa de pós-graduação em biologia, em microbiologia da UFMG, e eu desenvolvo minha pesquisa no laboratório de vírus. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, é um prazer poder falar para vocês hoje um pouquinho sobre o novo coronavírus, passar um pouquinho de informação e conhecimento. E depois de tudo que a professora Viviane e a Lauren falaram, agora eu vou dar mais ênfase no novo coronavírus. Então, vamos lá. Esse vírus, né, que emergiu no finalzinho de 2019 para o mundo inteiro e colocou todo mundo aí de quarentena para evitar a transmissão viral. Então, como é a carinha desse novo coronavírus? Nessa figura aqui à esquerda, a gente tem a foto da estrutura viral, e como a Lauren já falou, ele é um vírus envelopado, e a gente observa a presença desse envelope, aqui em vermelho, circundado por outras proteínas. Esse novo coronavírus é denominado por nós virologistas como SARS-CoV-2, essa sigla SARS vai significar Síndrome Respiratória Aguda Grave, e CoV vai fazer referência à família Coronaviridae, como a Lauren já explicou antes, que é a família que engloba vários outros coronavírus que causam principalmente infecções respiratórias e intestinais. O 2 faz referência a ser o SARS-CoV-2, já que entre 2002 e 2003 a gente teve a emergência aí do SARS-CoV também na China. Aqui, na estrutura da partícula, merece destaque também a proteína S, que vai ser a proteína que vai fazer esse vírus se ligar às células humanas, e também é essa proteína que deu o nome aos coronavírus, que é a conformação dela ao redor desse envelope, lembra um aspecto de coroa, e esse aspecto e coroa em latim, né? Em latim, coroa significa corona. A gente tem também, dentro da partícula viral, o RNA, e esse RNA... Deu algum problema aqui? Ah, tá.
E esse RNA, ele é a forma que o vírus codifica o seu material genético. E aqui do lado eu trouxe essa figura, porque as nossas células, né, elas guardam essa informação em forma de DNA, que é uma informação em forma de fita dupla, e o RNA vai ser em fita simples. O vírus também guarda esse RNA envolto a uma outra proteína, que chama proteína N, e esse complexo do RNA com a proteína N é chamado de nucleocapsídeo. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de microscopia eletrônica, como a Lauren já mostrou na parte dela, e eu achei uma forma bastante didática de demonstrar essa estrutura e evidenciar principalmente essa proteína S, que são as espículas do vírus, que vão se ligar às células. Nós também temos à direita uma célula humana infectada pelo SARS-CoV-2, e aqui eu evidencio o tamanho, né, das estruturas desses vírus diante das nossas células. Lembrando, então, que eles são muito pequenos, como a Lauren já disse antes. Me avisa para passar para você. Ok. Então, gente, puxando um gancho aqui para a prevenção do novo coronavírus, diante de tudo que eu já expliquei da estrutura viral e que a Lauren já falou também, esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem um envelope. E esse envelope vai ser uma bicamada lipídica, né, de gordura, e o sabão, como um solvente, ele consegue dissolver essa bicamada facilmente. Assim, a estrutura viral vai ser desestabilizada e o vírus inativado. O que isso quer dizer? Que aquelas proteínas S, que eu mostrei antes em amarelo, que estão na superfície do vírus, elas não vão conseguir se ligar mais à célula e a infecção não vai ser desencadeada. E como que a gente tem que lavar a mão? A gente tem que lavar a mão por, no mínimo, 20 segundos. A gente tem que lavar a palma, o dorso, entre os dedos e a ponta dos dedos. E caso a gente não tenha acesso a água e sabão, a gente vai utilizar o álcool gel 70%, que também cumpre a mesma função. Aí pode passar o próximo. Então, aqui eu quis trazer para vocês um pouco do histórico da Covid-19 no mundo, um pouco da emergência, né, do SARS-CoV-2, e em 31 de dezembro, então, esse vírus foi reportado na China, e o surto se iniciou na cidade de Wuhan, e logo após esse surto, o vírus se disseminou de forma muito rápida pelo nosso planeta, isso principalmente devido à forma de conexão que a gente tem hoje em dia, né? Conexão aérea é muito fácil, a gente consegue estar em qualquer lugar muito rápido, e a forma com que a gente vive, com que a população humana vive, em agregados populacionais dos centros urbanos. Então, já em 20 de janeiro, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos. Na Europa, o primeiro caso foi confirmado em 25 de janeiro, na França, e cerca de um mês depois, em 26 de fevereiro, a gente teve a confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. Pode passar. Em 11 de março, né, de 2020, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a emergência do SARS-CoV-2 como uma pandemia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse vírus se disseminou de forma internacional, alcançando diferentes continentes, e que a transmissão pessoa a pessoa, ela foi sustentada nessas áreas. Aqui, gente, é um panorama atual de como estão os casos de Covid-19 no mundo atualmente. Esses dados são de hoje de manhã. Infelizmente, a gente passou uma marca de 6.404.000 infectados no mundo, já, acompanhados de, infelizmente, 380.764 óbitos. No Brasil, a gente também já chegou a uma marca muito alta do número de casos. A gente tem um número de 555.383 casos humanos confirmados, acompanhados de 31.200 óbitos. Sendo que a taxa de letalidade observada aqui, né, no nosso contexto,
ela está em torno de 5,6%. Esse outro gráfico aí à direita, eu acho que ele ficou um pouco pequeno, mas ele mostra as curvas dos países e o número de casos desde a emergência, né, pelo tempo. E aí essa setinha vermelha estava indicando a curva do Brasil, que é a segunda maior curva, né? A gente perde apenas para os Estados Unidos. E, infelizmente, os nossos casos, a infecção aqui no Brasil, ela está em ascensão ainda. A gente não conseguiu ainda achatar a curva. Pode passar. Bom, mas então vamos lá. Como que nós somos infectados? Está sendo divulgado pela mídia, pelos meios de comunicação, de forma bastante direta e bastante didática, que a transmissão do SARS-CoV-2 ocorre por via aérea. Ou seja, os indivíduos que estão infectados, eles vão ter, né, na saliva, uma quantidade enorme de partículas virais, e essas partículas, elas podem ser transmitidas para outros indivíduos por meio de espirro, fala, tosse. E por isso, e também, né, a gente não pode esquecer que essas partículas também podem alcançar superfícies e objetos. E por isso, o contato próximo, evitar o contato próximo no contexto da Covid-19 para prevenção, é uma das principais armas que a gente tem. A gente também deve lembrar que, para um vírus, essa forma de transmissão respiratória por via aérea é uma das formas mais eficazes que ele tem. E o fato desse SARS-CoV-2 ter emergido agora na nossa população, na população humana, faz com que outro fator que aumente a transmissibilidade é o fato de ninguém ao redor do planeta, em nenhum continente, ainda apresentar uma resposta imune contra esse vírus. Mas aí, quando a gente entra em contato com o novo coronavírus, a gente ainda tem que vencer, o vírus ainda tem que vencer algumas barreiras do nosso corpo. E a gente tem as barreiras físicas, que são a nossa pele, as mucosas, e o sistema imune, que vai tentar combater esse vírus. Pode passar. Ok, mas e aí? Quando um vírus qualquer, ele entra no nosso corpo, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente não pode esquecer, como a Lauren já falou antes, que o princípio básico de um vírus é fazer mais cópias de si mesmo. Eles vão precisar invadir uma célula viva para se reproduzir, eles carregam algumas ferramentas para isso, mas ainda precisam da ajuda de uma célula, que, após infectada, vai se tornar uma fábrica para a produção de novos vírus. Então, quando o SARS-CoV-2 entra no nosso corpo, pelo nariz, pelos olhos ou pela boca, ele alcança as nossas células e começa o que chamamos de ciclo de multiplicação viral. Esse ciclo de multiplicação viral, ou ciclo de vida do vírus, ele é dividido em algumas partes principais, que são elas a dissorção, penetração, desnudamento, biossíntese, morfogênese e liberação. E aqui eu vou tentar explicar para vocês de forma bem prática e simples como ocorre um ciclo de multiplicação para todos os vírus. A gente pode seguir essas etapas e... Então, vamos lá, pode passar. Pode mudar. Aí. Inicialmente, antes de entrar no ciclo, como que o novo coronavírus vai se ligar nas nossas células? Nessa imagem aqui à esquerda, a gente tem a visualização, né, uma representação de uma membrana plasmática de uma célula. E a gente observa nessa membrana várias estruturas, sejam elas canais para passagem de nutrientes ou receptores celulares que a célula vai utilizar para outras funções. O novo coronavírus vai se ligar a apenas um desses receptores. Pode passar. Agora, no ciclo de multiplicação viral, a primeira etapa que a gente tem é a dissorção, ou adesão inicial. Nessa etapa, vai ocorrer o contato inicial do vírus com a célula e a ligação da proteína do vírus a um receptor celular. A gente faz uma analogia a esse contato, que é um contato muito específico, a uma chave e uma fechadura.
A proteína S do vírus, que era aquela em amarelo, que eu mostrei para vocês na superfície do envelope viral, vai se encaixar nos receptores SAE2 das nossas células, no caso do novo coronavírus. Esse SAE2, o que ele é? Ele é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa estrutura vai estar presente nas superfícies de diversas células do nosso corpo, incluindo as do epitélio respiratório, células do intestino, células dos rins e em outros sítios. Pode passar esse também. A segunda etapa é denominada penetração, e essa etapa nada mais é do que a internalização dessa partícula viral. O vírus conseguiu se aderir ao receptor, e após essa etapa, ele ultrapassa a membrana celular e é jogado para dentro da célula. Ocorre, então, após essa etapa, o que a gente chama de desnudamento, que vai ser a degradação da estrutura desse vírus e exposição do material genético dele, que no caso do SARS-CoV-2 é o RNA, dentro das nossas células para ser copiado. Pode ir para o próximo. Após o desnudamento, então, essa informação genética, o RNA que o vírus carrega, vai começar a atuar como um manual de instruções. E a célula vai entender que esse material genético é como se fosse o seu próprio. Aí ela segue a etapa de biossíntese, que vai ser a síntese de novas proteínas virais, como eu mostrei aqui à esquerda, e a replicação do genoma do vírus. Isso vai gerar novas proteínas virais e novas cópias de material genético, e na etapa de montagem, que é a seguinte, essas proteínas vão ser organizadas e o material genético vai ser empacotado, formando novas partículas. A gente tem que lembrar aqui que para os vírus envelopados, a Lorena também já falou antes, na apresentação dela, que eles devem adquirir esse envelope em essa bicamada lipídica, né? O envelope de alguma organela ou propriamente da membrana da célula, quando ele vai ser liberado, que é a última etapa nesse próximo slide. A liberação, então, é a etapa final de um ciclo de multiplicação de um vírus, e nessa etapa, os novos vírus formados vão ser liberados para o ambiente extracelular, vão procurar, prontos para procurar outras células e infectá-las, e assim manter, né, esses ciclos e continuar outros ciclos em outras células. A gente tem que ressaltar aqui também que quando esses novos vírus são formados, eles também vão estar prontos para serem excretados do nosso corpo. E isso é primordial para a transmissão dos vírus. Essa etapa de excreção do corpo, ela deve ser eficiente para que o vírus consiga se manter na natureza, manter os seus ciclos e encontrar novos hospedeiros. Então, era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês com relação à estrutura do SARS-CoV-2, como é o panorama atual da Covid-19 no mundo e como é um ciclo de multiplicação viral. E aqui agora eu queria deixar uma mensagem final do porquê é importante a gente ter profissionais estudando e entendendo tudo isso. Inicialmente é porque faz parte, né, dos nossos estudos de ciência, tanto ciência básica quanto ciência aplicada. A ciência básica ela vai procurar entender estruturas de micro-organismos, mecanismos, como eles funcionam, e a ciência aplicada, com base em tudo isso, ela procura desenvolver novas tecnologias, vacinas, medicamentos e ferramentas que a gente pode usar num contexto de saúde, por exemplo, como é o caso. Segundo, é importante também a gente entender como um vírus causa uma doença, né? Como ele se dissemina, para, de forma melhor, conseguir se prevenir e controlar possíveis surtos. Além de ser importantíssimo como base e busca para antivirais e vacinas, que vão ser as ferramentas que a nossa espécie tem para buscar controlar surtos, epidemias e pandemias de forma mais rápida, salvando, assim, o maior número de vidas possível. Então, aí, depois de todos esses problemas técnicos,
Não é isso que a gente tem buscado para combater a pandemia atual da Covid-19? Então, assim, eu queria deixar a mensagem para a gente esperar, fazer a nossa parte, cada um fazer o que pode, cumprindo as medidas de distanciamento social, as medidas de prevenção, buscando conhecimento de fontes seguras, né, e de forma consciente, e confiar na ciência. E quem puder ter esse privilégio de ficar em casa, que fique em casa. E é isso. Obrigada. E agora acho que a gente abre para perguntas. Então é isso. Na verdade, essa é uma nova experiência para a gente também, né? A gente está aprendendo a se comunicar à distância, e inclusive aprendendo a usar os aplicativos e as ferramentas de software para lives, né? Tem uns problemas técnicos, mas a gente vai melhorando. Essa foi a primeira live, é a primeira de uma série. A ideia é a gente passar pouco a pouco, né, por todos os caminhos que levaram a essa pandemia, entender um pouquinho mais de microbiologia, dos vírus. Agradeço as meninas pelo empenho, né, em preparar a apresentação. Ficaram tensas um pouquinho por causa dos slides que travaram, mas deu tudo certo. Eu acho que aqui é aprendizado de todos os lados, né? Então, não teve muitas perguntas, algumas já foram respondidas pelos nossos colegas, e eu espero que as pessoas tenham gostado e conseguido entender um pouquinho como que é o coronavírus e como ele se multiplica. Agradeço a todos, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal. Deem uma passada no nosso perfil do Instagram, que tem várias informações importantes sobre a doença, sobre prevenção, todas com embasamento científico. É uma forma que a gente tem de lutar, né, contra a desinformação. Então, a gente tem uma pandemia de desinformação, uma desinfodemia, e a gente precisa acreditar sempre na ciência e nas informações científicas. O embasamento científico é importante para dar segurança às pessoas na utilização de medicamentos, nos métodos de prevenção. E quem puder, fique em casa. Vamos encerrar.